Esse meme, que ficou bastante popular lá nos idos de 2017, é autoexplicativo, mas vale a pena trazê-lo aqui para o nosso contexto. Primeiro, você está lá feliz da vida com seu investimento pagando IPCA mais 7 alguma coisa. Aqui no meu caso, eu tenho um investimento pagando IPCA mais 7,73%, uma taxa excelente, né? Até porque, quando essa taxa estava no patamar de IPCA mais 6%, questão de pouco mais de um ano atrás, ela já era tida como a oportunidade da década. Uma oportunidade maravilhosa, indicações de compra. Pois bem, se isso valia para o IPCA mais 6 alguma coisa, para o meu caso, que tem um IPCA mais 7,73%, o cenário é ainda melhor. E já adiantando, essa é realmente, de fato, uma taxa maravilhosa. Mas vamos voltar ao nosso meme. Então eu estou aqui feliz da vida com o IPCA mais 7,73%, quando me deparo com o mesmo título, mesmo vencimento, pagando IPCA mais 7,96%, batendo a casa dos 8% quase. Então o certo a se fazer o mais rápido possível é vender esse meu título de 7,73% e correr para comprar esse de 7,96%, que está entregando uma rentabilidade maior, certo? Errado. Vamos lá. Quando eu adquiri esse título aqui lá em janeiro de 2025, o combinado é, se eu levar até o vencimento, aqui em 2029, eu vou ter essa taxa aqui de 7,73% ao ano acima da inflação garantida. Só que essa é uma taxa que varia todos os dias. Então aqui no próprio site do Tesouro Direto, vocês podem ver que ficam registradas aqui todas essas variações diárias da taxa. E o que isso quer dizer na prática? Que se eu optar por fazer o resgate antecipado desse título aqui no meio do caminho, eu posso ganhar ou perder dinheiro. E se você conhece a lei de Murphy, você vai saber que o mais provável é que você perca dinheiro. Mas brincadeiras à parte, funciona assim. Nesse gráfico a gente tem uma simplificação que ajuda bastante o nosso entendimento. Vou explicar de duas maneiras, a primeira em termos gerais. Imagine o seguinte, eu tenho R$20 e o acordo é que aqui ao final eu receba R$100. Ok? Então é razoável pensar que nesse processo aqui, os meus R$20 têm que ser multiplicados em 5 vezes, certo? Agora, se em determinado ponto aqueles meus R$20 se desvalorizarem e virarem R$10, por exemplo, para eu chegar nos mesmos R$100 acordados lá para o final, em vez de 5, agora eu tenho que multiplicar 10 vezes. E, grosso modo, é isso que acontece com as taxas. O título se desvaloriza e passa a render na mesma taxa que ocasionou a desvalorização. Mas fica comigo que vamos agora para números reais. Então, lá no início, eu adquiri o título, essa taxa aqui de 7,73%, e caso eu fosse levar até o vencimento, essa é a taxa que eu receberia lá no final. Isso aqui já está todo mundo de acordo. Só que, como eu disse, essa taxa varia todos os dias, e isso reflete no valor do título, de acordo com essa fórmula aqui que vocês estão vendo na tela. Mas aqui não precisa decorar a fórmula, o que a gente precisa saber aqui é dessa relação inversamente proporcional. Então, se a taxa do dia for maior do que a que eu contratei, por ela estar aqui no denominador, isso faz com que o meu título seja menor, se desvalorize. Então aqui no gráfico, meu título estava rendendo 7,73%, só que a taxa do dia, que até me atraiu, estava em 7,96%. E o que aconteceu com o meu título? Como a taxa é maior, ele se desvalorizou, como a gente vê aqui nessa representação dessa bolinha cinza. O meu título agora desvalorizado, concorda que se ele seguisse rendendo 7,73%, ele não me entregaria a rentabilidade contratada? Pois é, como ele está desvalorizado, ele precisa passar a render uma taxa agora maior para conseguir chegar ao rendimento que eu adquiri lá no início. E adivinha justamente qual que é essa taxa maior que ele passou a render? Pois é, exatamente os 7,96%. Se lembra do que eu disse antes? O título se desvaloriza e passa a render justamente na mesma taxa que causou a desvalorização. Então, como a base de cálculo aqui diminuiu, para ele me entregar os 7,73% lá no final, ele precisa passar a render mais, que é justamente aqui os 7,96%. Moral da história, o meu título já está rendendo os 7,96% acima da inflação. Então não faz o menor sentido vendê-lo para comprar um com a taxa de 7,96%, porque ele já está rendendo essa taxa, só que em uma base de cálculo menor por ter se desvalorizado. Se você vendesse para comprar outro, você ia arcar com imposto de renda, voltar aqui para a primeira fase, onde a alíquota é maior, de 22,5%, além de arcar com prejuízo. Então vamos guardar isso. Só valeria a pena adquirir esse título de 7,96% se fosse com dinheiro novo. Pois é, não tem como tirar vantagem do mercado nessas situações.
E claro, é importante lembrar aqui que a lógica inversa também é válida. Imagine que em vez de aumentar, a taxa do dia tenha diminuído e ela seja 5%, por exemplo. Bem, isso iria implicar em uma valorização do meu título e alguém poderia pensar, nossa, eu não vendo meu IPCA mais 7,73% por nada, porque só tenho os de 5% à disposição e eu não vou querer que meu título aqui renda menos. Pois é, ele já está rendendo menos. Agora ele rende os 5%. Nesse caso, diferente do anterior, agora a gente tem uma taxa menor, os 5%, rendendo em uma base maior que se valorizou. E esse ganho já está computado no valor do seu título hoje. Se você vendê-lo nessas circunstâncias, você ainda ganharia dinheiro. Pois bem, todos esses exemplos que citei se tratam da tal marcação a mercado, na qual a variação diária das taxas, em caso de um resgate antecipado, pode fazer com que você ganhe ou perca dinheiro. E é importante que você saiba que além do Tesouro IPCA+, que usei como exemplo para esse vídeo, o Tesouro Prefixado também está sujeito à marcação a mercado. Apenas o Tesouro Selic, esse efeito não tem um impacto relevante. Então, se você pretende fazer o resgate antecipado do seu título e não quer estar exposto às possíveis perdas da marcação a mercado, evite os títulos Tesouro IPCA+, e Tesouro Prefixado. Nesse caso, o ideal seria o Tesouro Selic. Pois bem, assim como mostrei no meme no início do vídeo, a tentação não vale o desgaste de deixar nossa namorada atual brava. Mas me diga você já caiu na tentação de trocar títulos parecidos, mas que tinha uma rentabilidade maior? Conte aqui pra gente. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado enquanto investidores.